Olá, amigos! Bem-vindos ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Meu nome é John Lomakang. Temos estudado um belo tema no livro de Êxodo e esta lição aborda a Páscoa. Há tantos detalhes relacionados à Páscoa e vamos reservar um tempo para cobrir cada um deles hoje com nossa Escola Sabatina. Agora você pode querer nos acompanhar com uma lição da Escola Sabatina. Se quiser uma cópia digital, acesse o site 3abnsabbathschoolpanel.com e baixe a versão digital. Mas melhor ainda, encontre uma igreja adventista do sétimo dia local entre e diga: Ei, a 3ABN me enviou e sei que você será abençoado. Seja o que for que você faça, não vá embora. Junte-se a nós em um momento para esta emocionante excursão pelo estudo do livro do Êxodo. Olá, amigos. Bem-vindos ao painel da Escola Sabatina da 3ABN. Eu sou John Lomakang e obrigado por reservar um tempo para se juntar a nós neste estudo da Páscoa. Semana 5 em nossa jornada pelo livro de Êxodo. Tem sido uma bênção até agora, amém, família da Escola Sabatina. E vamos continuar hoje em nossa excursão, passando por todos os aspectos da Páscoa. Do que realmente se trata a Páscoa? E como podemos ter certeza de que quando a destruição vier, o Senhor passará por nós? Bem, vamos conhecer nosso painel da Escola Sabatina. À minha esquerda imediata está o outro suporte do meu irmão, James. James e John, eles continuam fazendo isso. Eles nos colocam lado a lado. O trovão é tão bom, certo? O que você está cobrindo hoje, James? Eu tenho a aula de segunda-feira e ela se chama A Páscoa. Certo, maravilhoso. Shelley, O meu é Pesach, que também significa Páscoa. certo e bom. Pastor John Denzi, Eu tenho quarta-feira e é Passando a Tocha. certo. E Jill, o que você tem hoje para nós? Quinta-feira é o julgamento divino. Uau, o julgamento divino. Esses são tópicos realmente envolventes e abrangentes e nós vamos dedicar tempo em oração para abordá-los. Pastor Denzi, você poderia fazer uma oração por nós hoje? Vamos ao Senhor em oração. Nosso amoroso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua gentileza, por tua misericórdia. E queremos pedir-te agora que nos abençoes com o teu Espírito Santo. Não ousamos apresentar qualquer um destes temas sem o teu Espírito Santo. Oramos para que aceites humildemente o nosso pedido e nos abençoes. Também abençoa aqueles que estarão ouvindo em todo o mundo. Pedimos-te em nome santo e abençoado de Jesus. Amém. Você sabe, muitas vezes você pensa no painel da Escola Sabatina da 3ABN e pode querer obter nossas notas. Você pode ir a 3abnsabbathschoolpanel.com e clicar nas notas. Se você já se inscreveu, então não precisa fazer nada. Mas se você é novo em nosso programa e gostaria de receber nossas anotações de estudo, gostaria de descobrir sobre o que estamos falando e onde essa informação está armazenada, vá em frente e inscreva-se lá. E nós ficaríamos gratos em enviar isso para você. Já temos mais de 35 mil inscritos e nós temos espaço para mais um. Também agradecemos seu apoio financeiro e suas orações por esta rede, que é tão vitalmente importante para nós enquanto continuamos na missão do Senhor. Obrigado por tudo que você faz. Agora, vamos ao texto para memorizar no livro de Êxodo 12, 26 a 27. A lição desta semana é a Páscoa, um tópico muito incrível. E Êxodo 12 desempenha um papel importante na preparação para este evento de libertação e destruição lado a lado. Aqui está o texto da memória, Êxodo 12, 26. E acontecerá, quando seus filhos lhe disserem: o que você quer dizer com este serviço que você dirá é o sacrifício da Páscoa do Senhor? Quem passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios e livrou nossos lares? Assim, o povo inclinou a cabeça e adorou. Libertação e destruição lado a lado, no mesmo momento. Deixe-me preparar o cenário. Você sabe, a 10ª e última praga está prestes a cair sobre os egípcios. Esta não afetará as crianças de Israel e você descobrirá o porquê em apenas um momento. A última advertência foi dada. A decisão final deve ser tomada. É realmente uma questão de vida ou morte. Não só a vida de um indivíduo, mas a vida de uma nação inteira, de uma sociedade inteira. E o Senhor deu-lhes instruções sobre o que fazer na noite da sua libertação.
Isso é algo incrivelmente surpreendente. Sabemos que estamos olhando para os paralelos daqueles dias e dos nossos dias e estamos nos aproximando rapidamente da meia-noite, a noite dos nossos dias. E o que eles fizeram no dia deles é o mesmo que devemos fazer no nosso dia. O Senhor lhes deu instruções para que participassem do corpo partido e o sangue do Cordeiro. Agora, não para ingerir o sangue do Cordeiro, mas como celebravam a Páscoa, deviam colocar o sangue do Cordeiro sobre as suas ombreiras de porta, para que quando o anjo destruidor passasse, fossem salvos pelo sangue do Cordeiro. E, Shelley, enquanto você estudava os convênios, você sabe que essa é a única maneira pela qual podemos ser salvos. Não somos salvos por prata e ouro, mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem mancha. Sabe, amigos, Deus está mais disposto. Conceder a seus filhos sabedoria no momento em que eles precisam. Então, em um momento em que a sabedoria não é necessária. Mas a Bíblia aponta que, ao olharmos para a destruição que vem, vamos ao livro de Amós 3:7, porque o Senhor não queria pegar de surpresa os filhos de Israel. Ele queria avisá-los. E Amós 3:7 nos mostra como Deus sempre agiu. Você sabe, há aqueles que dizem, bem, no tempo de Israel, Deus trabalhava de uma maneira e agora, através de Jesus, ele trabalha de outra maneira. Não, ele é o ontem, hoje e para sempre. Então você olha para o tipo no antítipo e começa a ver, espera um minuto, é o mesmo Deus, ele não mudou. Amós, capítulo 3, versículo 7. O que o Senhor faz hoje por nós que fez pelos filhos de Israel naquela época? A Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não faz nada sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. E assim você vê que através dos profetas de Moisés, Deus revelou a Faraó o que estava por vir. Isso é muito importante porque ele ia matar, ou o Senhor ia destruir todos os primogênitos que estavam na terra do Egito. Você sabe, quando li isso, algo me veio à mente. Se você só nasce uma vez, se você só tem uma experiência de primeiro nascimento, você não pode ser salvo da destruição que está por vir. Você precisa ter uma experiência de novo nascimento. Você tem que nascer de novo. E eu pensei em eu mesmo. Isso é indicativo do cristão de hoje. Precisamos nascer de novo para escapar da destruição que está por vir. O autor da lição destacou que, enquanto ele fala sobre o julgamento que virá, ele diz Moisés. Através de Moisés, Deus revelou ao Faraó o que viria a seguir. O aviso mais solene foi dado a Faraó. Este será um julgamento justo sobre o orgulho, a exploração, a violência e a idolatria, todos os quais desencadearam essas calamidades sobre o Egito. E você sabe, no nosso último estudo, falamos sobre esse ritmo. Havia um ritmo na vida do faraó onde, a qualquer momento, ele poderia ter entregado sua vida e seu futuro a Deus. O Senhor lhe havia dado oportunidade. Eu adoro quando você falou sobre os diferentes tipos da palavra. Acho que era julgamento. Endurecido foi uma maravilhosa exposição, mostrando que Deus estava encorajando o Faraó a ceder a um plano. Um acordo que teria deixado seu reino intacto e Deus teria protegido e libertado seu povo, mas Faraó não acreditando e não recebendo isso, esse arranjo, seu coração então foi endurecido na direção errada. Agora vamos para Êxodo 11 e eu vou tentar passar pelo versículo esses 10 versículos. Sabe, uma coisa que notei sobre essa lição, nós tivemos um grande número de versos para ler. Você reparou nisso? Às vezes 2 capítulos. Então vou tentar passar por tudo que puder antes de chegar aos meus 7 pontos principais. Aqui vamos nós. Vamos começar com Êxodo 11:1. E o Senhor disse a Moisés: eu trarei. Quantas pragas? Mais uma praga sobre o faraó e sobre Egito. Depois ele permitirá que você saia daqui. Isso é uma palavra de declaração definitiva. O Senhor está essencialmente dizendo: Ele não deixou você ir até agora, mas eu garanto que, depois disso, Ele deixará você ir. Quando Ele deixar você ir, Ele certamente vai expulsar você daqui. Em outras palavras, Ele dirá: saia. Faça o que for, apenas saia daqui. Não podemos mais contender com o seu Deus, que é maior do que todos os nossos deuses, todos os nossos mágicos, todos os nossos falsos profetas. Agora, aqui está a instrução. Fale agora ao ouvir pessoas e deixe que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha artigos de prata e artigos de ouro. Isso é muito importante aqui, porque quando você olha para a rebelião que ocorreu no deserto, e falaremos sobre isso na nossa futura lição, quando você olha para a rebelião que ocorreu no deserto, Deus nunca quis que os israelitas usassem os artigos de ouro e prata, mas tinha um propósito duplo. Construir o tabernáculo.
Em segundo lugar, remunerá-los por todos os anos de escravidão no Egito. Escravos não recebem pagamento, não há compensação. E então, o Senhor, a Bíblia disse, quando Deus lhes deu favor aos olhos dos seus vizinhos, veja o que continua a dizer. E a Bíblia diz no versículo 3: E o Senhor deu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Em outras palavras, ele amoleceu os corações de seus inimigos. E diz: além disso, o homem Moisés era muito respeitado na terra do Egito e aos olhos dos servos do Faraó e aos olhos do povo. Ou seja, ele tinha uma reputação, eles o conheciam por sua posição anterior na terra do Egito. E depois diz no versículo 4: Então Moisés disse: Disse o Senhor, por volta da meia-noite sairei pelo meio do Egito. E todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito do Faraó, que se senta no seu trono, até o primogênito da serva que está atrás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então haverá um grande clamor por toda a terra do Egito, como nunca houve antes. Soa como o tempo de tribulação, um tempo de tribulação como nunca houve. Mesmo até este mesmo tempo, não nem jamais será. E diz no versículo 7: Mas contra nenhum dos filhos de Israel um cão moverá a língua. Amém? Isso é maravilhoso. Deus disse: Você não tocará no meu povo. Você não ouviu. Vou proteger o meu povo. Nem dirá contra homem ou animal, para que você saiba que o Senhor faz uma diferença entre os egípcios e Israel. E todos estes, seus servos, virão até mim e se curvarão diante de mim, dizendo: Saia, e todo o povo que o segue. Depois disso, eu sairei. Então ele saiu da presença do Faraó com grande raiva, mas o Senhor disse a Moisés: O Faraó não lhe dará ouvidos, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão realizaram todas essas maravilhas diante do Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou os filhos de Israel saírem da sua terra. Então você vê, durante 3 dias, Deus esperou que Faraó decidisse, e ele não decidiu. E o Senhor disse: Ele não vai decidir. Mas quando eu me movo, e eu gosto da palavra maravilhas, outra palavra para maravilhas é milagres, como você apontou, James. Estes foram milagres que só Deus poderia realizar. Nenhum dos magos ou profetas em o Egito poderia realizá-los. Então, vamos ver esses 7 pontos principais. Um deles é que Deus honra aqueles que confiam nele, implícita ou explicitamente. Salmo 2, versículo 12. A Bíblia diz: beije o filho para que ele não se irrite. Este é um trecho muito interessante, que eu não lembro de ter visto antes, mesmo tendo lido a Bíblia várias vezes. E vocês perecem no caminho quando sua ira é acesa, mesmo que um pouco. Felizes são aqueles que confiam nele. Deus honra aqueles que confiam nele explicitamente. Segundo, Deus concede suas bênçãos àqueles que são leais a ele. Salmo 33, 5. Ele ama a retidão e o julgamento. A terra está cheia da bondade do Senhor. A terceira é que não há falta para aqueles que são obedientes a Deus. Salmo 85, 11. A verdade brotará da terra e a justiça olhará do céu. As bênçãos de Deus serão vistas por aqueles que confiam nele. O próximo, as bênçãos do governo de Deus guiarão seus filhos. Salmo 89, versículo 14. A justiça e o direito são a base do seu trono. A misericórdia e a verdade vão à sua frente. Em outras palavras, se você seguir a misericórdia e a verdade, a justiça e o direito farão parte da sua experiência. Número 5. Devemos mostrar nossa gratidão a Deus com louvor do nosso coração. Salmo 10, versículo 1 do Salmo 101. Cantarei sobre misericórdia e justiça para ti, ó Senhor. Eu cantarei louvores. Deus humilhará aqueles que resistem a ele com orgulho e arrogância. Isaías 16, 6. Nós temos ouvido sobre o orgulho de Moabe. Ele é muito orgulhoso de sua soberba e seu orgulho e sua ira, mas suas mentiras não serão assim. E por último, quando nos deleitamos no Senhor, ele se deleita em nós. Jeremias 9:24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que exerce bondade, juízo e justiça na terra. Pois nisto eu me deleito, diz o Senhor. Deus passará por você quando você se deleitar em seu caminho. Amém. Obrigado, Pastor João.
Ótima lição. Estamos na lição de segunda-feira que se chama A Páscoa. Pastor Tiago Haffert aqui. E somos encorajados no guia de estudo a ler Êxodo capítulo 12, versículos 13 e 14. Então vamos começar por aí. Êxodo capítulo 12, versículos 13 e 14. E estamos procurando responder à pergunta: o que o Senhor iria fazer por eles? Quando veio a última praga, isto é, para o seu povo, e o que tudo isso simboliza ou representa? A partir do verso 13, e o sangue será para vocês um sinal sobre as casas onde vocês estão, e quando eu ver o sangue, eu passarei por cima de vocês, e a praga não estará sobre vocês para destruí-los. Quando eu golpear a terra do Egito, e este dia será para você um memorial, e você o manterá como uma festa para o Senhor ao longo de suas gerações. Você o manterá como uma festa por uma ordenança eternamente. Isso é realmente interessante quando você pensa nas semelhanças entre o Êxodo e o livro profético do Apocalipse. Temos notado algumas dessas enquanto passamos por essas lições. Você sabe, quando se trata das pragas no Egito e as 7 últimas pragas, os egípcios foram desafiados por Deus em relação à adoração de seus deuses, com D minúsculo. As pragas de Deus, as maravilhas e milagres que ele trouxe sobre o Egito foram especificamente direcionados contra seus deuses, para ajudá-los a perceber que seus deuses não eram realmente deuses e não podiam salvá-los. Quando olhamos para as 7 últimas pragas, vemos uma coalizão de Babilônia espiritual e adoração falsa nos últimos dias. E as 7 últimas pragas estão lembrando os habitantes da terra que adorar o sol que agora está escaldando os homens, ou adorar a escuridão ao invés da luz, ou fazer de um deus o clima, provou ser uma falsa adoração de si mesmo contra a adoração de nosso Deus Criador. Apesar dos melhores esforços do homem, o clima do planeta Terra falhou completamente. Agora, nessa última praga, vemos a mesma coisa acontecendo em certo sentido. Essa última praga é basicamente uma libertação ou praga sobre aqueles que recusam ser libertados pelo sangue do Cordeiro por Jesus Cristo. Então, se estamos dependendo de nossas obras, dependendo de nós mesmos para a salvação, vamos nos encontrar em uma situação muito ruim quando essas pragas forem derramadas, assim como os egípcios se encontraram em uma situação ruim quando essa última praga veio sobre aquelas casas e eles não tinham o sangue do Cordeiro no batente da porta do lintel. Assim, essa libertação do anjo da morte representa a libertação do evangelho das consequências do pecado. Essa é a simbologia que vemos aqui. E este memorial a Páscoa do Antigo Testamento foi substituída no Novo Testamento pela ceia do Senhor, que apontava para Jesus Cristo. Esse memorial, eu deveria dizer que a Páscoa apontava para frente, o sangue do Cordeiro apontava para Jesus Cristo, que foi o cumprimento desse tipo no Antigo Testamento. Então, a ceia do Senhor no Novo Testamento, que foi cumprido em Jesus Cristo, apresenta a realidade do Cordeiro Pascal, que era a sombra. A vida perfeita de Cristo, sua vida sem defeitos, sem manchas de pecado, sua morte sacrificial e substitutiva, cumpriram aqueles tipos do Antigo Testamento. Elimine, portanto, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o velho fermento para que possamos ter uma nova massa, pois vocês são ázimos assim como Cristo. Desculpe, deixe-me ler isso novamente. Elimine, portanto, o velho fermento para que vocês sejam uma nova massa, como vocês são ázimos, pois até mesmo Cristo, nosso Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, vemos na Páscoa do Antigo Testamento um tipo do Evangelho do sangue de Jesus Cristo e a salvação que obtemos através de Jesus Cristo. E esta é a realidade que Deus quer que entremos no Novo Testamento. Então, quando olhamos para o livro do Êxodo, vemos alguns paralelos aqui entre as pragas e a proteção contra essas pragas em Jesus Cristo. Em Apocalipse, temos as 7 últimas pragas, mas elas não tocarão ninguém que tenha encontrado proteção no sangue de Jesus Cristo. Então, com base na história da Páscoa e sua substituição pela ceia do Senhor, podemos afirmar biblicamente que a Páscoa foi um tipo de evangelho, prefigurando a libertação realizada por Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira os pecados do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Portanto, compreender isso é realmente significativo, eu acho, para notar o que fizemos em nossa história em relação ao Evangelho. Veja, porque o Evangelho é o centro das mensagens dos 3 anjos, o Evangelho eterno.
é a base das mensagens dos 3 anjos. Satanás tem procurado atacá-la porque ele sabe que somente o evangelho eterno pode realmente produzir um povo que guarda os mandamentos de Deus. É isso que Apocalipse, capítulo 14, versículos 7 a 12 nos ensina, ou 6 a 12. Primeiro, começamos com o evangelho eterno sendo proclamado, e isso leva a um povo que realmente acaba guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Agora, em nossa própria história da igreja, nós estávamos, e Deus nos trouxe uma mensagem, chamamos de mensagem de 1888. Foi uma mensagem com a qual tivemos dificuldade, que muitos dos nossos líderes rejeitaram, e era, na verdade, para colocar mais ênfase proeminente no evangelho, porque nós, como igreja, temos pregado a lei de Deus até ficarmos tão secos quanto as colinas de Gilboa sem chuva adequada. E lutamos com essa ênfase porque estamos nervosos por talvez minar a lei e pensar que, você sabe, talvez o compromisso que muitos de nossos amigos evangélicos e outros fizeram com a lei entraria em nossa igreja, e de fato entrou de várias maneiras, mas os irmãos resistiram a esse ênfase em Cristo. Agora, evidências desse fracasso e a falha em aceitar essa mensagem, esse foco no evangelho eterno de Cristo, é encontrada no fato de que ainda estamos aqui no planeta Terra e Cristo não retornou. Se tivéssemos sido fiéis em abraçar isso, teríamos visto uma rápida proclamação do evangelho eterno e o retorno de Jesus Cristo. Mas outra evidência é encontrada. Outra evidência de nosso fracasso em abraçar completamente a mensagem do evangelho é encontrada na nossa própria representação dos 10 mandamentos. Agora, nós, como adventistas do 7º dia, apontamos que nossos amigos católicos mudaram a lei dos 10 mandamentos. Quando você olha para o 2º mandamento, parte dele realmente sumiu. E eu fui criado como católico e costumava ir à igreja e me ajoelhar diante de diferentes estátuas de Maria e Jesus e rezar meus Pai Nossos e meu você sabe, Rosário, Ave Marias, etc, etc. Então me lembro na minha mente de sentir reverência e espanto diante dessas estátuas, você sabe, as estátuas, pensando que, você sabe, isso era uma representação de Jesus ou Maria e os santos. E por causa disso, a Igreja Católica realmente removeu parte daquele 2º mandamento. Então, na verdade, alterou os 10 mandamentos ou a lei. Agora, enquanto eles deixaram de fora parte do 2º mandamento, nós deixamos de fora parte do 1º mandamento, que na verdade contém este evangelho. Se você olhar para a maioria das representações dos 10 mandamentos em o mundo hoje, seja em igrejas evangélicas ou na igreja adventista, você vai descobrir que geralmente começa com a frase: não terás outros deuses diante de mim. Chamamos isso de 1º mandamento, mas se você ler o capítulo 20 de Êxodo, começando com o versículo 1, Deus falou todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. O que ele fez pelo sangue do Cordeiro, fora da casa da servidão, que ele nos liberta em nossa situação atual. Ele nos liberta da escravidão do pecado pelo sangue do Cordeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Esta primeira ênfase nos versículos 1 e 2 de Êxodo 20 é o evangelho, e o evangelho não pode ser separado da lei. Por quê? Porque Jesus nos diz muito claramente que é somente se o amarmos que guardaremos seus mandamentos. Isso está em João 14, versículo 15. Portanto, para que possamos guardar os mandamentos de Deus, o amor precisa vir primeiro. Não podemos ter obediência antes do amor ou guardar os mandamentos antes do amor. E o amor, é claro, está no evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que nos é dito em 1 João, capítulo 4, versículo 19, que amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Deus quer nos lembrar em Êxodo, capítulo 20, que seu amor, sua libertação através do sangue de Jesus Cristo vem antes da obediência aos seus mandamentos. Ele colocou isso diretamente na lei. Que temos negligenciado incluir esses 2 versículos em muitas de nossas representações dos 10 mandamentos. E acho que poderíamos até dizer no nosso hall de entrada e outras representações que distribuímos, temos negligenciado fazer isso. Eles veem isso como um preâmbulo. Sim, nós o olhamos como um preâmbulo, mas não é um preâmbulo. Esta é uma parte vital da proclamação do evangelho. Por quê? Porque nos lembra, toda vez que lemos os 10 mandamentos, que o evangelho deve vir primeiro, pois o evangelho de Jesus Cristo é a motivação para guardar os mandamentos de Deus. Isso traz em nossos corações o amor de Jesus Cristo. Ao contemplá-lo, nos transformamos, e quando esse amor
entra, o pecado sai. Muitas vezes está no Antigo Testamento. Ou, devemos dizer, o Antigo Testamento, temos essa ideia de que tudo o que o Senhor disse, nós faremos e seremos obedientes, certo? Lemos o que Deus diz e falamos, vamos fazer isso. Mas a verdade é que somos caídos, somos nossas promessas são como cordas de areia. Não conseguimos reunir a força para fazer o que Deus quer que façamos. Então, nossa confiança tem que estar no amor de Jesus Cristo. Obrigado. Muito, muito perspicaz. Adoro isso. A introdução não é a introdução, é uma parte dos 10 mandamentos. O amor de Deus e sua justiça sempre é o caminho preparatório para o amor e a obediência. Obrigado por isso, James. Voltaremos em apenas alguns momentos para continuar nosso estudo da lição. Não vá embora. Olá, meu nome é Greg Morricone e estou muito feliz que você se juntou a mim para um momento de missão 3ABN. Na última vez, apresentei-vos Manny e Debbie, que ansiavam por uma melhor compreensão da Bíblia e descobriram a 3ABN enquanto Manny se recuperava de uma cirurgia séria nas costas. Depois de reescanear os canais da sua TV, ele encontrou um novo canal religioso que não pedia dinheiro nem prometia que Deus o faria rico. Fascinado, ele começou a assistir enquanto os apresentadores pegavam textos da Bíblia e os explicavam de forma clara e simples. Às vezes, Manny assistia a noite toda e mal podia esperar para compartilhar o que havia aprendido com sua esposa quando ela acordasse de manhã. As respostas para perguntas sobre os 10 mandamentos, o que acontece quando morremos e até o sábado santo de Deus estavam chegando rapidamente. Mas Manny diz que não poderia ter absorvido mais, mesmo se tivesse se conectado diretamente à TV. Ele também disse que estava tão animado que nem sentia mais a dor nas costas. Enquanto Debbie assistia com ele, ela continuava pensando que essas eram as mesmas coisas que ela vinha lendo na Bíblia. Quem são essas pessoas? Ela perguntou, e seu marido disse, eu realmente não sei. Eles nunca tinham ouvido falar dos adventistas do sétimo dia, mas estavam determinados a encontrá-los para aprender mais. O que aconteceu depois? Bem, com certeza eu contarei a você no próximo Momento Missionário 3ABN. Que Deus te abençoe ricamente hoje. Bem-vindo de volta ao nosso painel da Escola Sabatina e Shelley vai abordar a pergunta: qual é o papel do sangue na celebração deste novo festival sob o título O que é, Shelley? Pesach. Ok, claro. Deixe-me soletrar isso. É P-E-S-A-C-H. Em hebraico, eles pronunciam como Páscoa. Eles meio que engolem o CH, mas você ouvirá pessoas inglesas que a pronunciam Pesach. Agora significa, são duas palavras, Páscoa. É assim que eu vou me referir a ela. É o festival do sangue, redenção e libertação da escravidão e lançou as bases para o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o que encontramos na narrativa do Êxodo, essa Páscoa original, está apontando para o Evangelho eterno da justiça pela fé e a morte substitutiva de Cristo. Eu amo isso. Esta é a expiação, a redenção que é primeiramente delineada nas Escrituras e está apontando para Jesus Cristo. E você encontrará desde Gênesis até Apocalipse, os santos do Antigo Testamento foram salvos ao olhar para a vinda do Messias e o que ele faria. É o mesmo plano de salvação de Gênesis até Apocalipse. Certo, em Êxodo 12, 17 a 23, temos um resumo ponto a ponto dos símbolos e vamos olhar para isto. Ao pão sem fermento, o sangue do cordeiro sem mancha, o hisopo e depois a noite de Páscoa. Em Êxodo 12, 17, você leu isso? É um mandamento. Eles são ordenados a observar a festa dos pães sem fermento. É sem fermento ou com fermento? Sem fermento. Foi o que eu pensei, certo? E isso comemora o ponto de virada deles da escravidão. Então, Êxodo 12, 18, há uma ação necessária. Eles deviam comer este pão sem fermento por 7 dias seguidos. E encontramos em Êxodo 12, 19 e 20, a outra ação é que eles deveriam remover todo o fermento de suas casas. E não importava se você era um israelita ou se você era um estrangeiro. Ele disse
Quem comer deste fermento será excluído, serão afastados da comunidade do pacto. Todos foram mantidos no mesmo padrão. Êxodo 12, 21, o sacrifício do cordeiro pascal. E aqui está o que é interessante. Se você olhar, eu acabei de me afastar de lá, mas se você olhar para Êxodo 12, verso 3, eles pegaram um cordeirinho no 10º dia do mês. E então, em Êxodo 12, verso 6, eles o sacrificaram no 14º. Eles mantiveram aquele cordeirinho por 3 dias e meio. O que isso te lembra? O Cordeiro de Deus esteve na terra por 3 anos e meio. Eu acho isso fascinante. Mas, enfim, então, em Êxodo 12, 21, o sacrifício do cordeiro, qual era a ação necessária? Moisés instrui os anciãos a escolher um cordeiro sem manchas para cada família, em seguida, a matar este cordeiro da Páscoa em preparação para a noite da libertação. E isso se torna o ritual central, se preferir, da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 22, aqui está a ação exigida do povo. Eles deviam pegar o sangue do cordeiro, este sacrifício, mergulhar um ramo de isopo nele e então deviam marcar o batente superior da porta e os 2 batentes de cada casa com esse sangue. E então, aqui está a parte importante. Ninguém deveria sair daquela casa até de manhã. Ficando sob o sangue foi o que os salvou. Isso garantiu proteção. Êxodo 12, 23. Esta é a proteção divina pelo sangue. A ação de Deus, ele diz: eu vou passar pelo Egito para derrubar o primogênito, que é o mais velho. Os primogênitos são os mais velhos da família. E a proteção de Deus, quando ele vê o Senhor, quero dizer, o sangue no batente da porta, ele irá passar por cima. Ele não permitirá que o destruidor entre. Então, o sangue serviu como um sinal visível de fé e obediência. Então, qual é o papel do sangue? Se olharmos de 17 a 23 de Êxodo 12, o sangue do cordeiro sem manchas precisa ser colocado no batente da porta. O sangue, como eu disse, era um sinal de fé e obediência. E aqui está o ponto. Os israelitas não foram salvos pela sua nacionalidade. Eles não foram salvos por causa de sua superioridade moral, mas pela graça através da fé. E foi expressa em obediência. O sangue do Cordeiro foi a proteção, a redenção e salvação, e simbolizou em um momento de morte, neste grande julgamento de Deus, que eles seriam deixados de lado. O mesmo para nós. Simboliza a vida. Recebemos o dom da vida eterna e, no final, nesse tempo de julgamento final, seremos poupados porque Deus nos levará ao céu. Assim, isso prefigurava de todas as maneiras o Cordeiro sem mancha de Deus na cruz. O sangue do Cordeiro, isso não apontava apenas para uma fuga do Egito. Apontava para o sangue de Jesus que foi derramado. A cruz do Calvário e todos os seus méritos que nos são atribuídos através da justiça pela fé, eu amo em João 1:29 o que João disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo deixa isso bem claro. Ele disse: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, isso mesmo, foi sacrificado por nós. Assim como os israelitas foram poupados pelo sangue do Cordeiro que apontava para Jesus, somos salvos pelo Cordeiro de Deus e seu sangue. E sabe de uma coisa? Aquele Cordeiro da Páscoa tinha que ser sem mancha ou defeito. Isso é um poderoso tipo de Cristo. E você citou um Pedro 1,18 no começo, que não fomos redimidos com prata ou ouro e coisas corruptíveis como essa.
promessas, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo como um cordeiro sem mancha ou defeito. Alguém me disse: bem, eu não quero ler seu livro Spotless porque não quero me preocupar em ser impecável. Eu disse: ei, ele é quem é impecável, mas ele promete para fazer isso por nós. Agora, a importância do pão ázimo, tenho que me apressar. Esse significado simbólico de não comer pão ázimo por uma semana inteira. Na Bíblia, fermento é um tipo de pecado ou corrupção. 1 Coríntios 5, versículos 6 a 7, Paulo diz: vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Portanto, purifiquem-se do velho fermento. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, era sem pecado e incontaminado. Ele é o pão ázimo do céu. Quando ele disse: eu sou o pão da vida. Hebreus 4,15 diz: ele foi tentado de todas as maneiras como nós somos, mas sem pecado. O hisopo era um símbolo da graça purificadora de Deus. Então, na imaginação bíblica, vamos olhar para o Salmo 51 e o versículo 7. Purge-me com hisopo, e eu ficarei limpo. Mas ele sabia que era o hisopo que era a graça e foi mergulhado no sangue. Lava-me e eu ficarei mais branco que a neve. Mesmo este pequeno detalhe aponta para Jesus. O plano de salvação de Deus é o mesmo do Êxodo até a cruz e até o fim do Apocalipse. Então, quando ele disse em Êxodo capítulo 12, versículo 13, quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. A noite da Páscoa foi um grande julgamento sobre todos aqueles que não estavam cobertos pela graça, mas apontava para estar coberto pela graça e apontava para a maior Páscoa em Jesus. Ele não apenas nos tira da escravidão, pecar, mas ele começa a nossa jornada para a terra prometida celestial e temos que deixar pessoalmente que esse sangue seja aplicado a nós. Nele temos a redenção através de seu sangue, o perdão dos pecados. Não bastava que um anjo morresse por nós. Nosso pecado foi uma ruptura cósmica no plano de Deus. Ele teve que descer e satisfazer a própria justiça. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. E agora estamos na quarta-feira e a lição se chama Passando a Tocha. Eu realmente gosto desse título porque fala sobre passar adiante a luz, que é a mensagem apresentada aqui. E a lição nos aponta para o Salmo 145, versículo 4. Vou ler da lição aqui. O salmista declara como nossas crianças podem conhecer Deus e seu cuidado amoroso. Uma geração deve louvar suas obras a outra e declarar seus atos poderosos. Salmos 145, versículo 4. Então, diz aqui que uma família deve falar a outra família sobre Deus, sobre seus atos maravilhosos e sobre seus ensinamentos, tudo para transmitir o conhecimento bíblico para outra geração. A lição nos aponta para o capítulo 12 do Êxodo, versículos 24 a 28. Eu primeiro leio o versículo 24. Ele diz: e vocês devem observar isso como um estatuto para vocês e seus filhos para sempre. Então, eu comecei a olhar para esse verso e eu disse: o que você quer dizer com seus filhos e as filhas? Então, é por isso que eu tive que ir ver o que o hebraico. Por que eles só disseram filhos? E, na verdade, é a forma plural, usado aqui da palavra bem, que realmente pode ser usada como a palavra filhos, mas também crianças. As filhas precisam saber que o Senhor passou e que o Senhor foi misericordioso por causa do sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Assim, isso deve ser transmitido. Esta é claramente uma mensagem para os pais. Os pais devem transmitir à luz o conhecimento da misericórdia de Deus. E lemos o versículo 25. E acontecerá, quando você chegar à terra que o Senhor lhe dará, assim como ele prometeu, que vocês devem manter este serviço. E será quando seus filhos... Veja, aí está a palavra filhos agora.
dizem a vocês: o que você quer dizer com este serviço? Você deve dizer: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou pelas casas dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios e libertou nossas famílias. Assim, o povo inclinou a cabeça e adorou. Esta é uma mensagem que é clara e que as crianças devem saber. E a lição nos aponta para algo interessante aqui que eu vou mostrar para você em um momento. Diz no versículo 28 que então os filhos de Israel partiram e fizeram assim como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão, assim fizeram. A forma como as famílias hebraicas eram estruturadas, os pais eram os primeiros professores. E é assim hoje, realmente, quando as crianças nascem, elas são, às vezes chamadas de esponjas. Elas estão absorvendo e ouvindo tudo, e você ouvirá crianças dizerem as mesmas coisas que seus pais dizem. Eles estão absorvendo tudo. Então, precisamos ter cuidado com o que trazemos para nossas casas, porque as crianças são como esponjas. Então, se você está trazendo pelo rádio ou televisão e agora com as redes sociais coisas que não vão edificar, elas vão corromper. Nossos pais devem ser os guardiões do lar, guardiões das crianças, e vocês devem passar o bastão, a luz do conhecimento de Deus, para que seus filhos continuem a seguir o Senhor. Agora, vamos para Êxodo 13 e vamos ler os versículos 14 em diante, 16. Note o que está escrito aqui. Então será que quando seu filho lhe perguntar no futuro, dizendo: "O que é isso?", você deverá dizer a ele: "Com mão forte o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. E aconteceu que quando Faraó se mostrou teimoso em nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito dos animais. Portanto, eu sacrifiquei ao Senhor todos os machos que abriram o ventre, mas todos os primogênitos dos meus filhos eu resgatei." Entendeu isso? Do jeito que está aqui, parece que a pessoa está agora dizendo isso às crianças, porque diz que quando seus filhos perguntarem, você está falando sobre gerações que já passaram. Continuando, que você está apontando para a Páscoa de gerações atrás, que a pessoa que está contando isso diz: "Quando o Senhor nos trouxe, nos trouxe." E assim, você está se incluindo nessa libertação, mesmo que você não estivesse pessoalmente lá. Seus filhos devem entender: Ele nos libertou. Ele nos libertou. Então, a mesma mensagem é para nós. Jesus Cristo morreu na cruz. Ele nos libertou. Ele libertou todos aqueles que, é claro, aceitarem o sacrifício que Jesus fez. Versículo 16, será como um sinal na sua mão e como frontais entre os olhos, pois com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. Então, vemos que eles devem manter isso diante deles, a libertação do Senhor. E é por isso que você sabe, quando você olha para isso, o sábado é importante. Toda semana nos traz um lembrete de que Deus é nosso Criador, Deus é nosso libertador. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. O sábado é uma mensagem de que Deus é nosso Criador, mas também nosso libertador. Deuteronômio 6, versículos 6 a 8. Todas estas palavras que eu te ordeno hoje estarão em teu coração. Uau! O que você quer dizer com "em teu coração"? Sim, em teu coração não é algo que passa e vai embora. Devemos lembrar. Lembre-se de mantê-lo nos salões da sua memória. Você deve ensiná-los, verso 7. Você deve ensiná-los diligentemente a seus filhos e deve falar deles quando estiver sentado em sua casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Em outras palavras, mantenha isso sempre à vista deles. E ele usa a palavra diligentemente e já volto a isso em um momento. Diz que você os amarrará como um sinal na sua mão e eles serão como frontais entre seus olhos. Então, amarrá-los significa que você os está mantendo, você está lembrando e mantendo-os. E note que ele disse quando você estiver sentado. Quando você está caminhando, é uma mensagem que deve ser continuada. Dessa forma, você passa adiante a tocha, a luz do conhecimento de Deus e sua libertação. Eu gosto da ideia desta, os frontais dos seus olhos.
Então, quando você considera a palavra de Deus, tudo deve ser guiado ou não guiado, mas avaliado com as frontes da palavra de Deus. Mas você está olhando para o que está avaliando, o que está considerando entrar. Siga a orientação da palavra de Deus. Dessa forma, você tomará melhores decisões pela orientação do Senhor e também um sinal na mão poderia ter algo a ver com isso? As coisas que você faz devem ser guiados pela palavra de Deus? Quais atividades você decide fazer? Quais coisas você decide assistir? Tudo isso guiado pela palavra de Deus. E assim, Deuteronômio 6:9 também tem algo interessante. Não estava na lição, mas faz parte do pacote do que estamos falando. Diz: você deve escrevê-los no batente da porta da sua casa e nos seus portões. Espera um minuto. Nos batentes da porta da sua casa. Sim, sim. Quando você está indo até mesmo para o portão, você está indo para o portão antes de chegar à sua casa. Sim, a palavra de Deus, a libertação de Deus, a misericórdia de Deus. E, bum, você está indo. Agora você está na porta. Essa coisinha, eu esqueci o nome disso, no portão, na porta da casa deles, que antes de entrar, eles reconhecem os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Esta casa é guiada pela palavra de Deus e você entra na sua casa. E assim, isso é uma lembrança contínua. E acho que gostaria de chamar a sua atenção para o que diz: escreva-os. Quando você está escrevendo, algo está acontecendo. Você tem que pensar sobre o que está escrevendo. Isso é importante. Escreva-os no batente da porta de sua casa e em seus portões. Quando eu estava no México há vários anos, um maravilhoso médico chamado Thomas Ramírez. Ele disse que você deve escrever os capítulos das Escrituras. Por exemplo, pegue um livro e escreva. O que você está fazendo quando está escrevendo? Você está pensando sobre o que está escrevendo? Então, e você sabe, percebi que ao tentar fazer isso, às vezes sua mente começa a divagar, mesmo enquanto você está escrevendo. Por isso, tive que reescrever algumas coisas. Mas isso é uma boa prática quando você está fazendo isso, ajuda a sua mente e ele tem esses testes que ele dá às pessoas. O foco deles melhora, o entendimento deles melhora quando você escreve essas coisas. Passe a tocha para os seus filhos, abençoe-os com a oportunidade de ter a palavra de Deus em seus corações e suas vidas serão muito melhores. Amém. Muito obrigado, Pastor John, e a cada um de vocês. Que grande lição! Estudo maravilhoso. O Evangelho exemplificado bem aqui em Êxodo capítulo 12. O aviso, Pastor John. Você falou sobre avisar o faraó, que isso estava chegando. Aquela oportunidade de arrepender-se e voltar, ter o sangue de um cordeiro no batente e na verga da porta, para que a proteção esteja lá quando o anjo destruidor passar. Que Deus misericordioso temos hoje. Minha lição: vamos olhar para a justiça do nosso Deus. Pastor John, você mencionou todos os versículos que temos e muitas vezes eu tive muitos versículos, mas hoje há apenas 2. A lição de quinta-feira, sou Jill Morricone, o julgamento divino. Vamos para Êxodo capítulo 12 e vamos ler 2 versículos. Êxodo capítulo 12. Continuamos no versículo 29. E aconteceu à meia-noite. Vamos fazer uma pausa. Meia-noite não é o início de um novo dia. É o momento mais escuro da noite. Meia-noite simboliza desamparo e vulnerabilidade. Meia-noite simboliza as profundezas da depravação e horror, desânimo e desespero. E pecado, rejeição de Deus. Penso em Judas. Lembra quando ele, na última ceia... Lembre-se, o que a Bíblia diz em João 13? Acho que é versículo 30. Ele saiu quando tomou a decisão final, sua decisão final. Ele havia endurecido seu coração todos esses anos. Sua decisão final ao rejeitar Jesus. A Bíblia diz que ele saiu e era noite. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos. Vamos voltar àquela palavra primogênitos por um momento. Na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que estava em seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na masmorra, e todos os primogênitos do gado. Ninguém foi esquecido.
Nesta destruição, neste julgamento que veio, ninguém foi esquecido, desde o faraó, o mais alto, até os mais baixos, os criminosos primogênitos, até os animais primogênitos. Por que os primogênitos? Agora, na cultura ou sociedade egípcia, no Antigo Egito, os primogênitos recebiam uma porção dupla da herança. Eles se tornavam chefes da família e herdavam cargos governamentais. Mas é por isso que há tanto significado? Não, vamos olhar para isso. Israel foi o filho primogênito de Deus, filho da aliança prometida. Êxodo 4. Êxodo 4, versículo 22. Então dirás a Faraó. Isso é Deus falando com Moisés. Isso seria na experiência da sarça ardente. E assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Então eu digo a você: deixe meu filho ir para que ele possa me servir. Mas se você se recusar a deixá-lo ir, de fato eu irei matar seu filho, o seu primogênito. Vamos falar sobre a punição recíproca em um instante. Segure esse pensamento. Voltaremos a ele em breve. Mas quero falar com você um momento sobre o primogênito. Sabemos que Jesus foi o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Shelley nos diz isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Isso significa que ele é criado? Absolutamente não. Ele é o Criador. Isso significa que ele é preeminente. Significa que ele tem o privilégio e o direito do filho primogênito. Status, identidade. Ele é o Criador, não o criado. Ele nos redime do pecado. E Shelley, como você disse, o sangue dele nos cobre. Lá. Então vemos esse primogênito. Esse filho da aliança prometido, por assim dizer. Eu penso em David. Lembra da aliança com David no Salmo capítulo 89, versículo 27? Isso está falando sobre a aliança. Deus diz: eu o farei, David, meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra. Agora, David era o primogênito? Não, ele era o quê? O número 8 na linha de sucessão ou algo assim. Ele estava bem abaixo na linha de linhagem e ainda assim ele tinha uma posição exaltada, privilégio e responsabilidade como rei. Primogênito. Israel era o primogênito de Deus. Vamos olhar para este castigo recíproco. Sabemos que o faraó não deixaria o primogênito de Deus ir. E então os primogênitos do faraó foram mortos. Há 80 anos, cerca de 80 anos antes, o faraó ordenou a morte dos israelitas do sexo masculino, não foi? No rio Nilo, os bebês israelitas. Agora, não apenas o primogênito, era qualquer criança do sexo masculino. Mas agora, você poderia quase dizer que aqueles pecados, 80 anos depois, estão voltando também, porque agora os filhos do faraó serão destruídos. Oseias 4, 6. A Bíblia diz: meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei como sacerdote para mim, porque esqueceste a lei do teu Deus, também esquecerei de teus filhos. Vemos esta lei de plantar e colher. O que semeamos retorna em consequências. Sim, há misericórdia. Sim, se o faraó tivesse se arrependido antes daquele ponto e voltado atrás, o sangue poderia ter coberto seu batente também e não haveria aquelas consequências. Mas se endurecemos nossos corações persistentemente, as consequências virão. Obadias 1,15. Pois o dia do Senhor sobre todas as nações está próximo. Como você fez, será feito a você. Sua retaliação retornará sobre sua própria cabeça. Como o pastor James destacou e nós destacamos em lições anteriores, o julgamento das pragas foi uma batalha, por assim dizer, entre Yahweh, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso e os deuses do Egito. E, de certo modo, esta 10ª praga final foi também um julgamento. Faraó representava o poder supremo como filho dos deuses, o deus Sol-Ra. O primogênito dos egípcios pertencia aos seus deuses também. E Israel pertencia a Deus como o primogênito de Deus. Ao matar o primogênito dos egípcios, Deus está executando julgamento contra os deuses do Egito.
Na verdade, Êxodo 15:11, aquele grande e glorioso cântico de libertação após terem sido libertados no Mar Vermelho, eles estão dizendo, cantando louvores a Deus. Quem é como tu, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorioso em santidade, temido em louvores, fazendo maravilhas? Então vamos voltar nossos 2 versículos. Vamos ler o versículo 29 novamente, e então vamos combiná-lo com o versículo 30. Aconteceu à meia-noite que o Senhor atingiu todos os primogênitos na terra do Egito. Se você pensar nas palavras, o Senhor feriu, nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele forneceu o sangue. Tudo o que tinham que fazer era estender a mão e fazer isso. Tudo o que tinham que fazer pela fé, aceitar e obedecer, porque literalmente teriam que pegar o cordeiro e fazer o sangue. Mas isso foi tudo. Isso é a misericórdia. Mas também vemos justiça em aplicar este castigo, as consequências para aqueles que persistentemente se recusam a aceitar sua misericórdia. O Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que estava no trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na masmorra e até o primogênito dos animais. Então o faraó se levantou à noite, ele, todos os seus servos e os egípcios, e houve um grande clamor no Egito. Não havia uma casa onde não havia alguém morto. Quero te fazer uma pergunta. Quem causou essas mortes? Muito da culpa é do faraó. Recusa descarada, persistente e teimosa de se humilhar e escolher Deus. Deus tentou várias vezes chamar sua atenção e a atenção do povo egípcio. 9 pragas caíram antes deste tempo. 9 pragas Deus havia chamado aos corações do povo e do faraó. Quero dizer a vocês hoje que nossas decisões e nosso comportamento trazem consequências. Não apenas para nós mesmos, mas para outras pessoas. Havia pessoas no reino do faraó pelas quais ele era responsável. Pessoas inocentes, e elas perderam suas vidas por causa da liderança do faraó. Elas perderam suas vidas por causa do faraó se recusar a obedecer a Deus. Ezequiel 3. Para mim, é uma escritura realmente triste. Ezequiel 3, 18. Quando eu digo ao perverso, você certamente morrerá, e você não dá nenhum aviso, nem fala para advertir o perverso de seu caminho perverso, o sangue dele eu exigirei de sua mão. Sabe, aqui na 3ABN temos uma responsabilidade tremenda: proclamar a verdade e a palavra de Deus. Não queremos ser culpados por não pregar a verdade, por não compartilhar este lindo evangelho eterno e a verdade encontrada na palavra de Deus. Você em casa, se conhece a verdade, é responsável por viver e andar nessa verdade. E compartilhar essa verdade com outras pessoas, porque a alma delas pode ser cobrada de você. Obrigado, Jill. É uma mensagem solene. Êxodo é uma mensagem solene. Não é apenas histórico, mas uma previsão do que está por vir. E aqueles de nós que estão na brecha, aqueles de nós que têm a grande responsabilidade, não podem amenizar o mal, não podem ignorá-lo, não podem dizer, bem, Deus não fará maldade. Ele é apenas um Deus bom. Ele é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus de justiça. Ele não poderia ser um Deus de misericórdia se não fosse um Deus de justiça. James, suas considerações finais. Bem, eu estava pensando em tudo que temos focado aqui e só quero nos lembrar que é muito importante garantir que o Evangelho esteja em primeiro plano. Temos uma mensagem que Deus nos deu para o mundo e é uma mensagem poderosa, mas Jesus Cristo tem que estar na frente dessa mensagem. Ele é o aviso para os impenitentes, ele é a mensagem. Cristo na cruz é tudo para nós e tudo para o mundo. Meu pensamento é: você está coberto pelo sangue? Se você aceitar Cristo como seu Salvador, você está sob o sangue, mas deve permanecer sob o sangue como eles tinham que ficar na casa. Caminhe com Ele como Senhor. E hoje, se você ouvir sua voz, não endureça seu coração, receba-o.
Amém. Trago à sua atenção Salmo 105, versículos 1 a 2. Ó, dê graças ao Senhor, clame o seu nome, torne conhecidas suas obras entre o povo. Versículo 3. Cante para cantar para ele, cante salmos para ele, fale de suas obras maravilhosas, passe a tocha das coisas maravilhosas que o Senhor fez e deixe a luz do Senhor brilhar. Amém. Nosso Deus é o Deus do amor, e nosso Deus é um Deus de misericórdia, e nosso Deus é um Deus de justiça. E escolha-o hoje. Amém. Obrigado, painelistas, por isso. Vocês sabem, amigos, enquanto caminhamos pelo Êxodo, vocês vão continuar a ver a misericórdia de Deus. Jeremias diz: Eu apareci para você há muito tempo. Quem é Deus? Amei com um amor eterno, portanto, com bondade atraí você. Vamos caminhar juntos nessa jornada continuamente através desse tópico. Na próxima semana, através do Mar Vermelho, outro exemplo do sangue de Jesus Cristo e nossa redenção. Então, reserve um tempo para se juntar a nós. Será uma caminhada contínua pela graça de Cristo. Até lá.